Olá, voltamos aqui com o script do capítulo 3 lá do livro do Numerical Ecology. Então aqui a gente vai precisar de alguns outros pacotes, né? Nesse script a gente vai abordar, né, a gente chegou a ver nas transformações, né? Explorou isso até a exaustão e a padronização de variáveis ambientais. Aqui nessa parte a gente vai explorar um pouco mais as distâncias, né? Aquelas várias medidas de distância e similaridade das quais a gente falou na aula teórica. A gente vai ter algumas partes de visualização, então por isso a gente vai precisar de algumas funções extras, né? Por isso que eu incluí elas lá naquela pasta no Moodle. Então vamos carregar primeiro, né, os pacotes. Alguns a gente já tem, outros não, né? Se você não instalou esses pacotes, você precisa instalar eles antes de rodar o script. A gente vai também carregar as funções extras, né? Que ajudam a gente a visualizar um pouco melhor as matrizes, né? De similaridade ou de distância. A gente vai continuar a trabalhar com o mesmo conjunto de dados, né, que é o DUB, do Rio DUB. Então, como a gente já fez, né, a gente já rodou essa linha anteriormente, não vou rodar, né, agora porque a gente já tem carregados os objetos. O que eu vou fazer aqui é simplesmente pegar aqueles mesmos objetos que a gente tinha criado, né, que é o env, o SPE, que é a matriz de composição de espécies, env, que é a matriz de variáveis ambientais, os outros, deixa eu voltar aqui, a gente, essa outra matriz aqui e o SPA, vamos ver aqui, é a matriz de coordenadas, né, XY, coordenadas geográficas. E aqui eu estou simplesmente removendo, tem um daqueles 30 locais, ele não tem espécie, então eu só estou simplesmente removendo essa linha, né, da nossa matriz e criando um outro objeto, guardando ele num outro objeto. Então tá, aqui eu vou começar a explorar, né, essas medidas, né, de similaridade que a gente normalmente aplica no modo Kill, ou Kill Mode, né, para lidar com dados, nesse caso aqui, quantitativos e semi-quantitativos. Então a primeira delas talvez uma das mais conhecidas, é a porcentagem diferença, também conhecida como o Bray-Curtis, e a gente vai basicamente pegar a matriz de composição de espécies e calcular uma distância, né? A gente não vai fazer nenhuma análise com ela ainda, mas eu queria só simplesmente mostrar para vocês como é que esse passo é feito aqui no R. Para isso, a gente vai usar essa função chamada vegdist, que é do pacote vegan, ou vegan, né? E essa, assim como a deconstand, essa é uma função bastante importante, né, que ela concentra uma série de medidas de similaridade ou coeficientes de similaridade utilizadas em ecologia de comunidades e, ela funciona muito parecida com a deconstand, né? A primeira coisa que a gente utiliza é a matriz de composição de espécies, nesse caso, e ela também tem um argumento chamado método, né? Que é onde você vai colocar justamente o coeficiente que você quer que calcule. Aqui, lembrando que ele está lidando, né? Eu tinha adiantado isso lá na aula teórica. As funções do R, eles lidam com dissimilaridade, tá? O output vai ser sempre dissimilaridade. Então, lembrando o que é similaridade, dissimilaridade, o que é distância. Olha lá na aula se você não lembra disso. Então, aqui a gente vê que o default, né, da função é o Bray. Então, se você simplesmente não colocar nada, né? Aqui como nesse exemplo aqui, ele simplesmente já calcula o Bray-Curtis, né? Aí se você, claro, quiser calcular alguma outra medida de similaridade, aí você tem que especificar, por exemplo, euclidiana, né, distância de Manhattan, etc. Então, como a gente já tinha visto, mas vamos fazer de novo aqui, só para a gente relembrar.
Essa é a nossa matriz de composição de espécies, tudo bem? Né, espécies nas colunas e locais nas linhas. Então, se a gente calcular a nossa medida, né, a nossa matriz de similaridade, ela vai me retornar uma matriz de distância, né? Se a gente pedir para ele aqui, né, não é str class, ela vai dizer que essa é um objeto, né, da classe dist, né, que é justamente a classe que o R usa para armazenar matrizes triangulares, né? E ela, a gente pode talvez mostrar ela aqui, né? É claro que essa é uma matriz relativamente grande, mas basicamente ela tem, só vai me mostrar a diagonal inferior, né? E também não me mostra o número que seria, né, a distância entre o local e ele mesmo. Então aqui a gente tem o local 1 e o local 2. Então essa é a dissimilaridade lá de Bray-Curtis 0.6, né, entre o local 1 e o local 2, em termos das espécies que eles compartilham, tudo bem? A gente pode fazer essa mesma coisa, ao invés de usar os dados brutos, né, a gente pode converter primeiro para log e depois calcular o Bray-Curtis dessa maneira, né? Vocês vão ver que o resultado é um pouquinho diferente, né, se a gente comparar com o dado só com Bray-Curtis, né, sem o log. E aí a gente pode seguir aqui no nosso script, utilizando agora não o vegdist, mas essa outra função aqui do pacote ADE Spatial, né? Se vocês lembrarem, eu cheguei a falar dessa função aqui na aula teórica, e ela congrega, né, vários outros medidas de distância ou de similaridade, né, a output dela de dissimilaridade do artigo do Legendre e do De Caceres de 2013. Então por isso que é LDC, né, Legendre e De Caceres. Então aqui a gente pode calcular, né, a distância, ou a dissimilaridade de corda, né? Se vocês também tiverem algum tipo de dúvida, basta olhar aqui no Details, ele vai te explicar exatamente o que é cada tipo de medida dessa faz, né? E explicar aqui o output, olha lá, o velho, aqui no caso do R, ele explica o que é o output, né? Ele vai te dizer que retorna uma matriz de dissimilaridade da classe dist, que vai ser lá muito parecido com o que é retornado no vegdist. A diferença é que aqui você tem 21 medidas de similaridade que foram avaliadas lá no artigo do Legendre e De Caceres. Está aqui, ó. E aí, a ideia aqui é que você justamente calcule isso, né, rode essas linhas para entender como é que funciona, né, qual é o impacto dessas várias medidas de similaridade na sua matriz final de espécie, como é que elas transformam, né, a sua matriz. A distância de corda ela pode também ser calculada diretamente dessa forma ou em dois passos. Então, primeiro se você normalizar, né, usando lá o D constante que a gente já viu, essa matriz de composição de espécie, e depois calcular a distância euclidiana utilizando essa outra função aqui, essa sim do pacote stats do próprio R, a gente vê que o default é Euclidean, né, que é a distância euclidiana. Então, se você normalizar e depois calcular a distância euclidiana, o resultado é exatamente o mesmo, tá? É idêntico à distância de corda. E aqui, olha só, só para deixar bastante claro, né? Existe, como eu falei lá na aula, a distância de Hellinger, né? E que é o que a gente acabou de rodar aqui, e a transformação de Hellinger que a gente aplica a matriz de composição de espécies, né? Então elas vão ser
elas vão ter, né, aplicações diferentes, e elas, na verdade, elas são coisas ligeiramente diferentes. A gente pode construir a distância de Hellinger, né, uma matriz com a distância de Hellinger, usando diretamente essa linha de código, né, utilizando aquela função, o dist LDC. Ou também a gente pode fazer em 2 passos, né? Primeiro transformando pelo Hellinger e depois calculando a distância euclidiana, né? A partir dessa matriz transformada. Esse resultado e esses devem ser idênticos, né? E aí, como uma coisa a mais, a função LDC ela já mostra para a gente, ela já dá um resultado, ela testa, na verdade, e mostra para a gente no output se a nossa matriz de distância é euclidiana ou não, se ela tem propriedades euclidianas ou não. E aí a gente vê que, né, claramente, depois de ter feito, né, a normalização e calculado a distância de Hellinger, a gente vê que de fato ela tem propriedades euclidianas. E aí a gente vai para uma terceira distância, que é a log corda. Se a gente lembrar da aula teórica, a gente vai ver que essas 3 distâncias elas fazem parte lá de um conjunto, né, de transformações Box-Cox, semelhante ao Box-Cox. Então, por isso elas são apresentadas aqui nessa ordem, né? É isso. Vão ter resultados aqui ligeiramente diferentes. Essas são justamente as primeiras itens lá da nossa matriz de distâncias. A gente vai ver que eles têm efeitos um pouquinho diferentes na nossa matriz de distância. Então, aquilo lá eram para dados quantitativos, né, levando em conta a abundância das espécies. Se a gente quiser levar em conta só a presença e ausência, ou às vezes se a gente só tem disponível dados de presença e ausência, aí a gente tem que usar um outro conjunto de índices de similaridade ou coeficientes de similaridade. Né? Desses, o mais comum de todos é o Jacquard. Né? A gente viu como calcula na mão, inclusive. Ele também está implementado na função vegdist. Né? A gente pode obter ele dessa forma. Né? E também ele está implementado, além do vegdist, ele também está implementado na função do pacote stats, né? Que é a função dist. Tá? Além disso, a gente tem no pacote ADE4, a gente tem um conjunto também de medidas, né, de similaridades. Até agora a gente viu, então, basicamente 4 funções que mostram isso para a gente, né, que calcula coeficiente de similaridade. A gente tem a função dist, do base do R, o vegdist do pacote vegan, o dist LDC do ADE Spatial e o dist binary. Na verdade vai ter mais algumas ainda do pacote ADE4, né? Então a ideia é que alguns deles vão sobrepor, né? Mas outros vão ter funções exclusivas ou coeficientes que você só encontra em um deles, né? Sugiro que você visualize, encontre essas funções e explore um pouco o default, né, e o help da função aqui para saber como caminhar, né, nesses índices. Então eu não vou rodar esses todos, mas a ideia é de que você pode fazer isso por si próprio para ver como o resultado na verdade é o mesmo. Né? A gente está calculando a mesma coisa só usando 3 funções diferentes. Aqui a gente também tem o Sorensen, se vocês lembrarem lá da diferença, né, do Jacquard e do Sorensen. O Sorensen simplesmente dá um peso a mais para espécies compartilhadas, né, diferentemente do Jacquard. Aí também a gente tem no próprio do dist LDC, e ele também está implementado no vegdist. A diferença um vegdist ele tem uma classe de métodos, né, e ele tem um outro argumento, que é chamado binary. E aí, a partir disso, se você ligar ou desligar esse argumento, né, se você colocar true ou false, aí ele vai te retornar um método, aquele mesmo método, né,
para dado quantitativo ou o equivalente dele para dados de incidência, né, binários. No caso do Sorensen, a gente consegue calcular ele utilizando esses argumentos, porque justamente como eu falei na parte teórica da nossa aula, o Sorensen é a versão binária, né, do Bray-Curtis, ou se você quiser, né, o Bray-Curtis é a versão quantitativa do Sorensen, tudo bem? Mesma coisa aqui, né? No caso dessa função dist.binary, você não escreve o nome do método, você coloca números, então o Sorensen está aqui, né? Ele é equivalente ao 5, então por isso que ele aparece aqui 5. E inclusive essa função é legal porque ele faz justamente ele utiliza a mesma notação do livro lá do Legendre, que é o S6, S7 que a gente chegou a falar, né? Mostrei aquela tabelinha lá. O QI, a gente não falou muito dele, mas eventualmente ele faz sentido para alguns tipos de dados, não é lá tão utilizado, né? Não é tão comum. Então, não vou ficar rodando isso, mas sugiro que você explore isso por si próprio. Aqui sim eu vou mostrar um pouco como essas diferentes medidas de similaridade aparecem, né? E como elas mudam o dado, utilizando essa função call disk que a gente rodou, né, a gente incorporou ela usando o source. Então, olha só, essa aqui é a minha matriz, né, de similaridade original, digamos assim. E aí, claro, lembra que ela é um espelho, né? Essa parte aqui de baixo é a mesma de cima. Aqui eu simplesmente ordenei essa matriz, então por isso que tem os números aqui tão fora de ordem, porque é simplesmente para facilitar a visualização. Então eu agrupei simplesmente as células aqui, né, que correspondem aos maiores valores, né. Então essa é a medida do Bray-Curtis. Esse é o efeito do Bray-Curtis na nossa matriz. Se a gente utilizar outro tipo de dado, por exemplo, rodar o Bray-Curtis, mas a partir de dados, calcular o log primeiro, esse é o efeito dela, né? Então a gente viu que muda ligeiramente, se você lembrar da imagem anterior, né? Distância de corda, a mesma coisa, ela vai ter um certo efeito, né? Um pouco diferente do Bray-Curtis, já, aliás, bastante diferente, dá para ver que esse padrão aqui muda bastante, né? Então é isso, aqui o script vai seguindo, né, mostrando para você quais os efeitos desses vários tipos de medida de similaridade. Espero que você rode e tente interpretar isso e enxergue, né, justamente que a escolha dos coeficientes vai ter um impacto grande na maneira como os seus dados são representados, seja ele lá no dendrograma ou numa ordenação, tudo bem? Eu vou assim, aqui eu vou passar isso tudo, né? E vou partir agora para a gente está pensando lá nos dados de espécies ainda, e agora a gente vai ver como a gente trata as nossas variáveis ambientais. Normalmente, como as variáveis ambientais são quantitativas na maioria das vezes, a gente utiliza, nesse caso, a distância euclidiana, né? Que é justamente, ela serve para esse tipo de dado. Então aqui eu só estou simplesmente tirando a coluna da primeira, que é essa variável aqui, só para simplificar um pouco, e calculando a mesma coisa, né, a matriz de similaridade, que vai me mostrar a distância, né, euclidiana aqui. A gente vê que de fato tem um padrão. É isso, tá? Aqui a mesma coisa, eu não vou entrar aqui eu posso também calcular, né, a distância euclidiana para as matrizes, para as coordenadas espaciais. Nesse caso eu vou ter uma matriz de distância, tá, entre os meus locais. É assim que você faz isso, utilizando, você pode utilizar, claro, as duas coordenadas de uma vez só, ou uma de cada vez, né?
E aqui a gente vai ver como que o índice de Gauss, que eu falei para vocês, como que ele lida com esses vários tipos de dados, né? Aqui a gente vai construir um conjunto de dados artificialmente, que vai conter, né, vários tipos de variáveis, só para a gente ver como isso é tratado no Gauss, né? Que a gente vai mostrar, só para mostrar como é que isso fica aqui na nossa, né, vários tipos de variáveis. Desculpa, antes do Gauss, a gente vai ver, eu cheguei a falar sobre ele também na aula teórica, né? Se as nossas medidas de variável ambiental ou descritor, né, elas contêm presença e ausência 0 e 1, né, esse é o índice, né, que lida com isso, né? A gente consegue calcular ele usando a função do ADE4, né, colocando simplesmente método igual a 2 aqui, tá bom? E essa é a nossa matriz de similaridade, nesse caso. Agora sim, o Gauss. E a gente, como eu tinha dito, né, a gente vai construir uma matriz com vários tipos de dados, né, aqui variáveis quantitativas, né, e aqui duas variáveis categóricas, né, multinível, multiestado. E aí no Gauss também ela está implementada essa medida de similaridade em vários pacotes, tá? Em várias funções. E aí a gente tem, por exemplo, essa função DAISY, que ela relativamente bem simples de ser utilizada, né? Assim como o VEG disse, a gente só passa a matriz e diz para ele que a gente quer calcular o Gauss. Vou mostrar para vocês aqui. Essa é uma função do pacote cluster. Tá? Eu vou deixar para você explorar o help da função, não vou ficar me atendo muito a isso, mas espero que você pelo menos dê uma explorada para saber como usar a função e interpretar o output. Então, de novo, esse é o efeito do Gauss, né? A gente pode calcular a mesma coisa só considerando os dois fatores, né? E também o pacote FD, ele também tem uma função para calcular o índice Gauss, como eu tinha dito na aula teórica, né? Esse é um tipo de medida de coeficiente de similaridade que é muito popular em estudos de ecologia funcional. Então, por isso que esse pacote, que é Functional Diversity, tem uma função para calcular o Gauss. Então, o resultado, claro, é a mesma. A única diferença entre essas funções é que, eventualmente, você tem algumas outras opções, né? Ou algumas levam em conta dados faltantes, outras não. Então, de novo, eu vou deixar para você explorar melhor o help da função e entender melhor isso. Tá ok? Eu gosto bastante dessa função Gauss, né? A gente tem também o AD4, se a gente olhar aqui, essa função também calcula, né, o índice de Gauss, já aquela medida expandida pela Pavoane, né? Essa função diz de Katab. Então, só que ela dá um pouquinho mais de trabalho porque você tem que informar, né, a natureza de cada variável que você tem. E aí, depois disso é que você calcula, de fato, o índice de Gauss. Mas aqui, de novo, na função tem um exemplo, então não é nada complicado. E aqui, de novo, se você quiser algum tipo de medida, né, em R mode, que leve em conta a abundância das espécies, a gente pode trabalhar com isso também, aqui nesse exemplo, usando a distância desculpa, a transformação, né, de Qi quadrado e depois a aplicação da distância euclidiana. A gente, nesse caso, vai ter um efeito de diminuir aquelas discrepâncias, né, entre as espécies, as abundâncias das espécies, como eu disse.
A gente também pode calcular o Jacar a partir do VegDist dessa forma, né? Utilizando não o dado de abundância, mas se a gente colocar simplesmente binary, ele já leva em conta só a presença e a ausência. A gente também pode fazer o deconstant, aquele PA, né, método igual PA, que é presence absence, depois calcular o Jacar, ou fazer de uma vez só utilizando, né, o VegDist dessa forma aqui. Por fim, eu não explorei isso muito na aula teórica, mas a gente também pode querer eventualmente entender, utilizar, né, a análise em R mode para entender qual é a relação entre os descritores ambientais. Nesse caso, o que a gente precisa simplesmente fazer é uma correlação, né, de Pearson simples, só para a gente entender, dar uma ideia de similaridade lá entre as variáveis ambientais, dos descritores que você possa eventualmente ter. Claro que aqui eu estou assumindo que todas são contínuas, né? Aqui também não tem muito segredo, né? Só simplesmente vai me dar uma matriz, né? Se a gente entrar com a função core, é a função do stats, né? Do R, a gente pode fazer esse cálculo para a par, mas se a gente entrar com uma matriz inteira, ele já me dá a matriz de correlação aqui, né? Então, se a gente lembrar lá da primeira aula, essa matriz de correlação ela tem essa característica, né? A diagonal principal dela sempre vai ser 1, e aqui a gente vai ter a correlação, né? Claro que vão ser espelho da diagonal superior. Então é isso, gente. Não tem lá muita... A gente pode visualizar aqui, talvez, eventualmente, né? Essa matriz. É a mesma coisa, só que aqui a gente tem, né, o valor da correlação, né, o valor de P aqui e um gráfico, a gente acaba ficando com um plot um scatter plot, né? É isso, é uma maneira de você explorar talvez os dados e se você, claro, quiser utilizar isso depois em alguma outra análise, você já pode entrar direto com a matriz de correlação das suas variáveis ambientais. Você também pode, né, utilizar, ao invés da correlação de Pearson, você pode utilizar um método não paramétrico, né, que é o Kendall, na correlação de Kendall. Dessa forma, isso também está implementado na função core. Então é isso. Espero que você tenha, a partir de agora, explore por si próprio, né, por si própria, esse script. Pratique um pouco e aí, de novo, anote eventualmente, né, algum tipo de pergunta, algum tipo de dúvida que você possa ter, porque aí a gente conversa nas nossas sessões diárias lá da disciplina, né? Então, até mais.